Meu nome é Thomas Walker, e moro em Denver, Colorado, há 42 anos. Ao que tudo indica, sempre me considerei uma pessoa bastante comum, alguém que se mistura perfeitamente ao tecido da vida cotidiana. Sou casado com minha maravilhosa esposa, Emily, e juntos temos 2 filhos incríveis, Lucas, um garoto atencioso e cheio de energia de 14 anos, e Grace, nossa curiosa e brilhante filha de 10 anos. Profissionalmente, trabalho como desenvolvedor de software, um trabalho que me proporcionou uma sensação de realização e, às vezes, uma rotina monótona. A vida, em geral, parecia estruturada, previsível e, acima de tudo, simples. Ou assim eu pensava. Tudo isso mudou em uma tarde chuvosa de outono, quando o mundo como eu o conhecia parou inesperada e repentinamente. Era um dia como qualquer outro, eu tinha acabado de encerrar um longo dia no escritório. O céu escureceu, sinalizando o início da primeira chuva da estação, e eu estava dirigindo para casa pela rodovia interestadual 25, perdido em pensamentos sobre as tarefas do dia, o que eu havia realizado e o que ainda permanecia na minha lista de tarefas. Mas quando eu estava me aproximando da saída familiar, o desastre aconteceu. Os detalhes permanecem confusos. Não me lembro de muita coisa depois do guincho de parar o coração dos pneus ou do estrondo ensurdecedor que se seguiu. Em um momento, eu estava segurando o volante, observando a chuva escorrer pelo meu para-brisa, e no próximo, tudo ficou escuro. Quando recuperei a consciência, me vi em um lugar diferente de tudo que eu já havia experimentado, um espaço que parecia estranho, inquietante, ainda assim, estranhamente familiar ao mesmo tempo. Não havia céu, nem horizonte, apenas uma extensão infinita de luz suave e dourada se estendendo diante de mim. O ar ao meu redor estava denso com uma sensação avassaladora de tranquilidade, mas também carregava uma energia impossível de descrever. Meu coração disparou, mas não senti medo. Em vez disso, senti uma estranha sensação de calma, como se um peso pesado tivesse sido tirado dos meus ombros. Abri a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, uma voz ressoou profundamente dentro de mim, como se alguém estivesse falando diretamente na minha mente, clara e distinta. Você está aqui porque era para ser. Uma profunda onda de compreensão tomou conta de mim. Reconheci instantaneamente que estava na vida após a morte, embora não fosse nada como eu já havia imaginado. Não havia medo, nem julgamento, apenas uma sensação avassaladora de paz e aceitação. Quando comecei a andar, meus passos não fizeram nenhum som contra o chão macio e etéreo abaixo de mim. À distância, notei formas mutáveis, figuras que pareciam quase sombras, humanas na forma, mas translúcidas, seus rostos velados em mistério. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Uma figura emergiu da névoa. Era uma mulher, sua presença brilhando com calor e luz. Conforme ela se aproximava, pude vê-la mais claramente e soube, sem dúvida, quem ela era. Ela tinha cabelos escuros na altura dos ombros, e seus olhos brilhavam com uma gentileza inconfundível. Naquele instante, eu a reconheci, era Marie Curie. Fiquei paralisado, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Era como se o próprio tempo tivesse parado, e naquele momento surreal, a única realidade era ela, a lendária Marie Curie, uma mulher cuja vida tinha. Por anos, o mundo foi cativado por sua presença, a mulher que tragicamente nos deixou em 1997. Nunca imaginei que a encontraria, muito menos em um lugar tão surreal e sobrenatural. Seu sorriso era suave e tranquilo, uma expressão de pura serenidade. Não havia nenhum traço da tristeza ou dificuldade que marcaram sua vida na Terra. Aqui, ela estava livre, radiante e aliviada pelas lutas que enfrentou na vida. Henry, ela falou meu nome, e sua voz era como uma melodia, gentil, mas poderosa, carregando uma sensação de calma certeza. Eu estava esperando por você.
esperando por mim. Minha voz tremeu enquanto eu falava, embora eu ainda não conseguisse compreender como eu era capaz de falar. Ela sentiu, como se a resposta à minha pergunta fosse evidente. Você está aqui porque sua jornada está apenas começando, ela explicou. Seu tempo na Terra não acabou, mas sua alma cruzou por um motivo. Você tem perguntas, e eu tenho respostas. Eu estava sobrecarregado, tentando entender a situação. Minha mente lutava para acompanhar a enormidade do que estava acontecendo. Por que eu? Por que agora? Eu perguntei, as palavras escapando antes que eu pudesse filtrá-las. Ela se aproximou, seu olhar inabalável. Você passou grande parte da sua vida vivendo nas sombras de sua própria existência, Henry, ela disse suavemente. Você sempre fez o que era esperado de você, trabalhou duro, foi um bom marido, um bom pai. Mas em algum lugar ao longo do caminho, você se perdeu. Você parou de fazer as grandes perguntas, parou de buscar significado além da rotina diária. Você estava contente, sim, mas não realizado. Sua alma tem ansiado por algo mais. Suas palavras me atingiram profundamente, mais profundamente do que eu jamais imaginei que pudessem. Parecia que ela havia alcançado meu interior e descoberto verdades que eu havia enterrado há muito tempo, expondo partes da minha alma que eu nem sabia que estavam escondidas. Mas como você sabia? Sussurrei, minha voz quase inaudível. Lady Eleanor sorriu, seus olhos brilhando com compreensão. Eu sei porque trilhei o mesmo caminho. Eu também busquei propósito e respostas enquanto estava na Terra. E agora, tendo-as encontrado, estou aqui para compartilhar o que aprendi com você. Ela pegou minha mão e, quando seus dedos tocaram os meus, uma energia avassaladora surgiu entre nós. Não era uma sensação física, mas algo muito mais profundo, uma conexão intangível que ia além dos limites do mundo físico. Eu podia sentir sua sabedoria, as lições de suas experiências, tanto a alegria quanto a dor que ela havia suportado. Sua vida não tinha sido fácil, mas aqui, neste lugar, ela não estava mais sobrecarregada por aquelas provações terrenas. Henry, ela continuou, sua voz calma e compassiva, você é parte de algo muito maior do que você. Você não está aqui por acaso. Sua alma tem um propósito, um que você ainda não compreendeu completamente. Um calor profundo me envolveu, um amor que transcendia tudo que eu já tinha conhecido. Era um amor incondicional, vasto e puro, que parecia apagar todas as dúvidas e curar todas as feridas. Era um amor tão profundo que fez meu coração doer, mas o encheu com uma sensação de paz profunda. Você deve retornar, ela disse, sua voz quebrando o silêncio que havia se estabelecido entre nós. Seu tempo na Terra ainda não acabou. Mas agora, você enfrenta uma escolha. Você pode continuar a viver como tem sido, no conforto do familiar, ou pode entrar em seu verdadeiro propósito. A escolha, Henry, é sua. Eu assenti em silêncio, minha voz presa na garganta. Por um breve e avassalador momento, me vi submersa na gravidade de tudo que eu tinha testemunhado e ouvido. A mulher, outrora uma rainha, que havia suportado inúmeras provações, decepções e a dor mais inimaginável, agora estava diante de mim oferecendo algo mais precioso do que qualquer presente que eu já havia recebido. Não era riqueza material ou um simples favor, era algo muito mais profundo, algo que transcendia os limites do mundo físico. Lembre-se, Thomas, ela disse, sua voz gentil, mas inabalável, você nunca está sozinho. Você é sempre guiado pelo amor e sempre tem a capacidade de escolher o amor em troca. Suas palavras não eram apenas reconfortantes, eram uma verdade profunda, um farol de luz na escuridão em que eu estava vagando por tanto tempo. Enquanto ela falava, ela começou a se dissolver na névoa, sua forma desaparecendo, fundindo-se com a luz dourada que nos envolvia. Sua presença, antes tangível,
tornou-se parte do próprio ar ao meu redor, e suas palavras finais ecoaram em minha mente, ressoando em meu coração enquanto eu era puxado de volta para o mundo que eu conhecia, o mundo que eu quase tinha esquecido. Acordei no ambiente estéril e frio de um quarto de hospital, o bip incessante das máquinas e o cheiro forte de antisséptico me puxando de volta à realidade. Eu estava vivo, não havia dúvidas sobre isso. Mas algo estava diferente, algo profundo havia mudado dentro de mim. Eu me lembrava de tudo, a luz suave, a paz avassaladora e a mensagem de despedida da rainha Eleanor. Suas palavras, simples, mas poderosas, haviam se alojado em minha alma, me guiando de maneiras que eu ainda não conseguia compreender completamente. Nos dias que se seguiram, comecei a fazer pequenas, mas deliberadas mudanças em minha vida. Tudo começou com mudanças simples, passando mais tempo com minha família, buscando um senso mais profundo de propósito em meu trabalho e tentando viver com mais presença, mais consciência. Mas, bem no fundo, eu sentia que havia algo maior em jogo, algo maior do que esses pequenos ajustes. Eu sabia que havia um chamado mais profundo esperando por mim, um que ainda não havia se revelado completamente. Percebi que viver não era mais o suficiente. Eu precisava viver com intenção, com propósito, com uma compreensão profunda de que eu era parte de algo muito maior do que eu. A estrada à frente prometia ser difícil, nada que valesse a pena perseguir vinha facilmente. Mas uma coisa estava clara, eu não estava mais sozinho. O amor, a sabedoria, a conexão profunda que eu havia experimentado naquele reino estranho e dourado haviam plantado algo em mim. Era um presente que eu levaria comigo para sempre. As palavras da rainha Eleanor não eram apenas uma mensagem passageira, elas eram um chamado, um propósito, e eu me sentia pronto para abraçá-lo, fosse o que fosse que isso significasse. Quando finalmente acordei no hospital, minha mente estava nublada, quase como se eu estivesse vendo o mundo através de uma névoa. Os médicos e enfermeiros ficaram surpresos, maravilhados com o milagre da minha sobrevivência após um acidente tão angustiante. Eles falaram das probabilidades, de quão improvável era para alguém superar tal trauma. Mas nenhum deles sabia o que eu havia passado, o que eu havia visto, o que eu havia sentido naquele espaço etéreo além. Como eles poderiam? Como alguém poderia entender a vastidão daquela experiência, a paz indescritível que me preencheu? Conforme os dias passavam, eu lentamente conseguia voltar para casa, para minha família. No entanto, mesmo no conforto da minha própria casa, localizada na 315 Oakwood Drive, tudo parecia distante, como se eu estivesse observando o mundo por trás de um véu. Os sons, as cores, o calor, todos estavam presentes, mas de alguma forma distantes, como se eu os estivesse olhando através de uma lente de foco suave. Tentei voltar à minha rotina, voltar ao trabalho e retomar a vida como ela era. Mas algo dentro de mim havia mudado irrevogavelmente. As mensagens daquele lugar estranho e dourado se recusavam a deixar meus pensamentos. As palavras de Eleanor ecoavam em minha mente com uma presença constante. Você é parte de algo muito maior do que você. Era uma verdade que soava mais alto a cada dia que passava, uma verdade que eu não podia mais ignorar. Eu sabia, no fundo, que não poderia simplesmente retornar à vida que eu conhecia. O Thomas que vivia pela rotina, pelo previsível, não era mais o mesmo. Eu tinha visto e sentido muito para voltar a uma vida definida apenas pelas tarefas e expectativas superficiais. Mas, por mais que eu entendesse que a mudança era necessária, o caminho a seguir ainda não estava claro. O que significava seguir em frente nessa nova realidade? Como eu poderia encontrar meu lugar em um mundo que agora parecia tão diferente, muito mais expansivo do que eu jamais havia imaginado? Eu não tinha as respostas. Mas uma coisa era certa, eu não estava mais sozinho nessa jornada. O amor e a orientação que recebia agora eram parte de mim,
e eu os levaria comigo enquanto me aventurava no desconhecido, sabendo que a cada passo, eu estava caminhando em direção a algo maior do que eu. Uma semana se passou e percebi que não poderia mais adiar. O peso disso estava me pressionando e eu sabia que era hora de agir. Então, fiz algo incomum para mim, tirei um dia de folga do trabalho. Um raro afastamento da minha vida focada na carreira, mas uma decisão que parecia necessária. Decidi passar o dia caminhando pelas colinas nos arredores de Denver. O ar fresco do outono beijou meu rosto enquanto eu subia a trilha, cada passo me levando para mais longe do mundo que eu conhecia, minha mente uma tempestade de pensamentos inquietos. Enquanto eu caminhava, meus pensamentos se voltaram para minha família, as pessoas que sempre foram minha rocha, meu porto seguro. Elas eram as âncoras que me mantinham firme, mas eu sabia no fundo que havia algo mais esperando por mim. Minha vida, por mais gratificante que fosse em muitos aspectos, carecia de um senso mais profundo de propósito. Eu tinha recebido uma segunda chance na vida, e não pude deixar de me perguntar o que eu deveria fazer com isso. Por que eu estava aqui, ainda respirando, ainda de pé quando tantos outros não estavam? Encontrei uma grande pedra para sentar, minhas pernas doendo da escalada. Fechei os olhos, deixando o vento bagunçar meu cabelo enquanto tentava acalmar o caos em minha mente. Eu ansiava pela paz que antes era tão fácil de encontrar, a clareza que parecia tão próxima, mas sempre ilusória. E então, como uma rajada repentina de vento, uma lembrança tomou conta de mim. Não foi apenas um pensamento fugaz, parecia que a voz de Emma estava ecoando em minha mente mais uma vez. Mas dessa vez, foi diferente. Não foi apenas um eco. Foi real. Você deve escolher o amor. Suas palavras ecoaram em minha cabeça, claras e inegáveis, como o toque de um sino. Abri meus olhos, olhando para o vale abaixo, a cidade extensa ao longe. Amor. Parecia tão simples, tão básico, mas naquele momento, parecia uma revelação, uma verdade que eu havia ignorado por muito tempo. Por tantos anos, fui consumida pela realização, pelo sucesso, por garantir o próximo passo, o próximo marco. Meu foco sempre foi ganhar validação do mundo ao meu redor, perseguindo a ilusão de realização que vinha com títulos, posses e reconhecimento. Mas agora, a mensagem de Emma era clara. Nada disso importava. O amor era a verdadeira medida do sucesso. O amor era a força que mantinha tudo unido e era a chave para viver uma vida significativa. Fiquei ali sentado por horas, refletindo sobre suas palavras, deixando-as se estabelecerem profundamente em meu coração. Eu não tinha todas as respostas, mas podia sentir algo mudando dentro de mim, uma profunda sensação de clareza que estava ausente há anos. Quando finalmente me levantei e comecei minha descida de volta para casa, me senti diferente. Mais leve. Mais em paz. Quando voltei para minha família, não era mais a mesma pessoa. Olhei para Olivia, Noah e Amélia com novos olhos. O amor que sentia por eles não era mais uma emoção passiva. Era vibrante, rico e cheio de propósito. Não era mais apenas um sentimento, havia se tornado a força motriz da minha vida. Eu queria estar mais presente para eles, mostrar a eles um amor que não fosse limitado pela rotina ou obrigação, mas que fosse incondicional, sempre crescente e totalmente vivo. Comecei a dar passos pequenos, mais significativos, em direção a uma vida com mais propósito. No trabalho, parei de me concentrar apenas em subir na carreira e, em vez disso, mudei minha energia para ajudar os outros. Assumi um papel de mentora, orientando engenheiros mais jovens, compartilhando minha experiência e oferecendo incentivos sem esperar nada em troca. Também comecei a ser voluntária em abrigos locais, doando meu tempo para causas que ressoavam com minha compreensão renovada de amor e conexão. Mas a verdadeira mudança veio nos momentos cotidianos. Foi sentar com Noah depois da escola, realmente ouvi-lo falar sobre seu dia.
Foi ajudar Amélia com sua lição de casa e reservar um tempo para perguntar a ela sobre seus sonhos e dificuldades. Foi sentar com Olivia, totalmente presente, e ouvir seus pensamentos sobre o mundo ao seu redor. Eu não estava mais apenas fisicamente lá, eu estava mentalmente e emocionalmente envolvida. Eu estava verdadeiramente presente. A vida não parecia mais uma série de tarefas a serem concluídas. Eu estava vivendo com intenção, com propósito, com amor como meu guia. E logo, a vontade de fazer mais se tornou inegável. Uma noite, enquanto eu estava deitada na cama ao lado de Olivia, meus pensamentos voltaram para a mensagem que Emma havia me deixado. Ela me disse que eu tinha uma escolha a fazer: continuar no meu antigo caminho ou entrar em algo mais profundo, algo mais alinhado com meu verdadeiro propósito. Mas qual era meu verdadeiro propósito? Essa era a pergunta que eu precisava responder. Eu sempre soube a resposta bem no fundo de mim, mesmo que eu tivesse muito medo de reconhecê-la. Eu não estava simplesmente destinada a viver uma vida tranquila e contente. Eu estava destinada a algo maior: compartilhar a sabedoria que ganhei e ajudar outros a descobrir o mesmo amor e paz que eu descobri ao longo do caminho. Sarah me ofereceu um vislumbre de uma realidade mais profunda, uma que eu não podia mais guardar para mim. Era hora de falar, de compartilhar tudo o que eu tinha aprendido. Então, comecei a escrever. Eu derramei meu coração em diários, documentando cada experiência, cada percepção, cada sentimento e todas as lições que Sarah me ensinou. Eu escrevi sobre a vida após a morte, o espaço dourado que iluminou minha alma e, acima de tudo, o poder do amor. O que começou como uma reflexão privada logo se transformou em algo mais. Meus escritos evoluíram para discursos. Eu me vi diante de pequenos grupos em centros comunitários, compartilhando minha história de sobrevivência e a transformação pela qual passei. Quanto mais eu compartilhava, mais eu percebia o quão desesperadamente as pessoas precisavam ouvir essas mensagens. Havia tanto sofrimento, tanta incerteza no mundo, e eu poderia oferecer algo que pudesse aliviá-los. Eu poderia ajudá-los a encontrar paz, assim como eu fiz. A influência de Sarah nunca me deixou. Suas palavras continuaram a ecoar em minha mente, me guiando enquanto eu seguia em frente na vida. Com o tempo, mergulhei mais fundo em sua vida e legado. Assisti a documentários, li biografias e refleti sobre o caminho que ela trilhou. Quanto mais eu aprendia, mais eu reconhecia a profunda conexão entre sua vida e a jornada de sua alma. A missão de Sarah era curar, espalhar amor, mesmo diante de imensas dificuldades. Ela havia dado tanto ao mundo e, ao fazer isso, ela me presenteou com algo insubstituível: a clareza para viver uma vida que realmente importasse. De alguma forma inexplicável, comecei a sentir que agora fazia parte de sua missão. Eu estava levando adiante sua mensagem de amor e conexão, alcançando aqueles que mais precisavam. Cada vez que eu falava com alguém, cada vez que estendia minha mão para ajudar, eu podia sentir sua presença ao meu lado, me guiando para a frente. Não era apenas seu espírito, era a energia do amor que fluía por tudo. Esse era seu verdadeiro presente para o mundo, o poder transformador do amor. E agora, ele se tornou meu presente para compartilhar.